acham presentes aqui no nosso Centro Espírita Leon Denis, vamos dar início a mais uma reunião de estudos em torno da doutrina espírita, na noite de hoje, estudando o Livro dos Espíritos, na continuidade dos temas inscritos no capítulo 9, na segunda parte, onde, com o tema geral, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, estudaremos os itens 459 a 472, Influência Oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E para este estudo, temos hoje a presença do nosso irmão Célio Gomes, que também, sob a vibração da nossa querida Odileide Carvalho, que será a responsável pela palavra durante o momento do passe, analisando a mensagem que no capítulo 13, Estranha Moral do nosso Evangelho, com o tema Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, os itens 7 e 8, completaremos a nossa noite de trabalho, a nossa noite de estudos. Saudamos aqueles que aqui se fazem presentes de primeira vez. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos em nosso ambiente. Aos que já nos acompanham, não é, ao longo dos anos, também sejam muito bem-vindos na noite de hoje para este momento. E preparemos-nos, então, para o estudo, fazendo a leitura da página que está em nossas mãos. Ela é assinada por um dos espíritos diretores de nossa casa, o nosso querido Dr. Herman, e está contida no livro Palavras do Coração, volume 2, que resultou das psicofonias obtidas pelo nosso querido e saudoso amigo Altivo Panfiro. E Dr. Herman nos fala sobre saibamos distinguir os bons espíritos. E ele nos diz: os bons espíritos se manifestam pelas suas atitudes de coerência diante do bem. Quando cada um de nós desejar saber se está acompanhado de um bom espírito, observemos se suas ideias são compatíveis com o bem, com a bondade. Cada vez que quisermos saber se quem está do nosso lado é um espírito de bondade, observemos como o mesmo age diante da vida, nas circunstâncias as mais diversas, e também como ele age diante da dor. Se concluirmos que ele mantém atitude de compreensão, capacidade de estímulo ao bem e suportação dos grandes sofrimentos, poderemos ter a certeza de estar diante de um bom espírito. Se também quisermos saber se quem nos guia é capaz de ser um bom espírito, procuremos analisar, além dessas qualidades, a sua própria determinação no campo da perseverança, no campo da luta, no campo da implantação da paz. Tudo isso caracteriza um bom espírito, porque além da bondade, compreensão, organização e coerência, ele deve ser alguém que implante a paz onde estiver. Assim, que cada um procure desenvolver os valores compatíveis com o seu progresso, mas que procure alcançar as qualidades de um bom espírito. Que Deus nos ajude, nos oriente e nos ensine a ser sempre felizes na prática do bem. Graças a Deus, paz, Herman. E é sob a vibração destas palavras que vamos fazer, então, a nossa prece neste momento. Jesus amigo, mestre e senhor de nossos destinos, mais uma vez dizemos presente ao convite que nos é feito, Senhor, para que, unidos em pensamento, aprofundemos as nossas percepções em torno da obra O Livro dos Espíritos, em torno destes ensinamentos que chegam a nós, para que, enriquecidos, prossigamos na tarefa do nosso progredir, do nosso crescer, do nosso seguir adiante com as transformações que gradativamente vamos conquistando quando nos decidimos
a aplicar-nos no trabalho do bem. Por isso, Senhor, somos-te gratos por até este momento podermos aqui estar, por termos aqui chegado, sob o amparo também dos nossos benfeitores amigos. Pedimos que tu abençoes os nossos irmãos que irão nos conduzir os nossos raciocínios, o nosso irmão Célio, a nossa irmã Odaleia, para que possamos, unidos numa única vibração, agradecer a Deus, ao nosso Pai, por esta grande chance que estamos tendo. E sob as vibrações amigas daqueles que dirigem esta casa, e de todos aqueles que nos amparam, possamos então, com a tua permissão e a bondade infinita de Deus, darmos como damos por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Como dissemos, meus irmãos, os estudos da noite estarão versando em torno das questões de 459 a 472. Como são muitas, precisamente 13 questões, nós vamos ler apenas algumas para que o nosso Célio tenha o tempo necessário à sua explanação. Questão 459. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos chegam ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto e, com frequência, muito contrários uns dos outros. Pois bem, há sempre pensamentos vossos e nossos. É o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro impulso. De resto, não há para vós grande interesse em estabelecer essa distinção, e frequentemente é útil não saber fazê-la. O homem age mais livremente. Se decide pelo bem, ele o faz voluntariamente. Se toma o mau caminho, só terá mais responsabilidade. Vamos à questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. 466. Por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, como espírito, deves progredir na ciência do infinito. É por isso que passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho, e quando mais influências agem sobre ti, é que tu as atrais pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm ajudar-te no mal quando tens a vontade de cometê-los. Eles só podem te auxiliar no mal quando desejas o mal. Pois bem, se fores inclinado ao assassínio, terás uma nuvem de espíritos que manterão este pensamento em ti. Mas terás também outros que tentarão te influenciar para o bem, o que faz com que a balança se reequilibre e te deixe senhor dos teus atos. 467. Podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? Sim, pois eles só se apegam àqueles que os chamam, através de seus desejos, ou os atraem pelos seus pensamentos. 472 e última. Os espíritos que querem nos excitar ao mal apenas se aproveitam das circunstâncias em que nos achamos ou podem criar essas circunstâncias?
Aproveitam-se da circunstância, mas frequentemente a provocam, impelindo-vos inconscientemente em direção ao objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma soma de dinheiro. Não penses que foram os espíritos que levaram o dinheiro àquele lugar, mas eles podem dar ao homem a ideia de ir naquela direção, e então sugerem-lhe o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de restituir esse dinheiro à pessoa a quem pertence. Acontece o mesmo com todas as outras tentações. Nós, então, passamos neste momento a palavra ao nosso querido Célio, rogando para ele as melhores vibrações de apoio. Que Deus o abençoe. Sim, seja. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Então é uma alegria sempre, né, estarmos aqui juntos. É importante reconhecer que esse trabalho é nosso, não é? A gente às vezes pensa, uma pessoa vem falar aqui, a gente vem ser um intermediário, mas na realidade esse trabalho é nosso. Todos nós devemos contribuir com a nossa vibração positiva, com a nossa atenção, com a nossa reflexão, com o nosso desejo de que tudo corra bem, não é? Todos nós fazemos parte desse trabalho integrado que estamos aqui desenvolvendo. O nosso estudo de hoje vai falar sobre algo muito importante. Quem viu o filme de Kardec, em alguns momentos, a Amélie Boudet conversando, né, a personagem conversando com Kardec, diz, mas dos espíritos veem o que a gente faz, né, que coisa chata isso, né, a gente fica meio sem liberdade. Todos nós queremos manter muito, né, as nossas questões pessoais. Até agora vocês viram que tem uma grande multa para as empresas que liberarem os dados pessoais das pessoas, né? Então são muitos milhões de multa se isso vazar, porque é preciso que a gente tenha essa privacidade assegurada, né? Confiavelmente. Então, nos Estados Unidos, uma vez um senhor vovô, recebeu um monte de mensagem no celular dele, na verdade no computador dele, oferecendo fraldas para crianças. Toda hora aparecia, compre fralda. Ele disse, gente, mas que coisa doida. Que é isso? E ele percebeu que foi um período em que a neta dele, que estava com 16 anos, esteve na casa dele, e usando o computador. E ele começou a ver aquele monte de foto, começou a ficar muito irritado e foi até a empresa reclamar. Porque ele disse, vocês estão incitando a minha neta a ter um filho. E aí, quando chegou em casa, ele falou, olha, fui lá, fiz a minha reclamação, porque essa questão é muito séria, ficar incitando, falando de criança, mostrando bebê, mostrando fralda. Aí chegou para a filha, né, mãe da neta, e falou, fui lá e reclamei. Ela disse, ela está grávida, nós não queremos te dizer. O que aconteceu? No momento em que ela lançou o interesse, a rede se fez, né? Então vocês vejam que a gente realmente tem essa exposição. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é uma palavra aqui, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. O maior objetivo do espiritismo é tornar essa influência não oculta, né? Porque ela passa a não ser mais oculta, ela passa a ser natural. E aí a gente vai entender melhor isso. O que é uma influência? Definir bem o que é essa palavra, né? Então diz que é uma ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa com o objetivo de gerar modificações. Então, e aí a gente aprofunda um pouquinho mais o conceito, eles dizem que isso é uma ação psicológica. Então, se é uma ação psicológica, a influência se faz, nesse caso, quando ele usa essa percepção, a influência de um ser inteligente sobre o outro ser inteligente. Porque você falou em psicológico, não é? Então a gente tem que ter essa noção. E ele diz uma coisa importante, é um agente físico atuando para gerar uma modificação, que pode ser uma modificação positiva ou uma modificação negativa. Quando Kardec soube disso, ele ficou muito assustado. Porque ele foi com aquele coração aberto, né? Caramba, são os espíritos. Aí quando ele viu que os espíritos influenciavam negativamente, ele ficou muito atento a orientar a gente para ter esses cuidados, para fazer, relembrando um aviso, não é, que o João Evangelista já tinha dado lá na frente, né, dizendo que a gente não deveria confiar em todos os espíritos. Então, isso ficou bem firme na visão do Kardec. E aí eles dizem uma coisa importante, que nós lemos agora na primeira leitura,
quando eles falam, uma frase aqui do capítulo, que diz, os espíritos só veem aquilo a que dá atenção. Então, olha só, ele não vai chegar para mim, olhar aquilo que ele não tem interesse. Então, aí a gente começa a pensar, quais são os meus interesses? Né? E aí eu vou atrair. Na realidade, eu vou fazer afins. Vou trazer pessoas que vão se interessar, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Então, se eu faço um trabalho otimista, um trabalho, né, renovador, um trabalho que incentive as pessoas para o bem, um trabalho educativo, se a gente coloca as energias nisso, a gente vai atrair tanto encarnados quanto desencarnados que têm esse mesmo desejo. Vai atrair também alguns espíritos que começam a sentir que os seus interesses negativos estão sendo, não é, de alguma forma, mexidos. Estão, de alguma forma, sendo enfraquecidos. Mas vejam sempre lembrar que a supervisão divina está atenta. Em alguns momentos, a espiritualidade permite que alguns grupos muito estruturados recebam algumas influências negativas para mostrar que precisa estar atento. Né? Aconteceu até mesmo no próprio processo da codificação espírita, no próprio processo da Associação Espírita de Paris. Então não tem problema, porque a gente tem que estar sempre lembrando de que nós estamos mexendo com situações. A Terra é uma terra que recebe espíritos com muitos interesses distintos. E a grande maioria de nós ainda aqui tem interesses num nível moral inferior. Não é a maioria, uma boa parte. Né? A maioria já tem interesses acima, senão nós viveríamos um caos, que absolutamente a gente não vive. Mas o que a gente percebe é que alguns movimentos, quando se percebe que se vai chegar à instrução, à educação, à renovação, uma mudança de conceito com relação a algumas coisas, levando a pessoa a se libertar no sentido positivo, no sentido de uma ascensão, né, moral e espiritual, muitas forças se movimentam em torno daquela situação para minar. Então a gente precisa estar sempre atento. O trabalho não é fácil, nunca foi, não é? Vide o próprio exemplo do Cristo. O trabalho é difícil mesmo, mas a gente precisa acreditar. Que vale, e lembrar sempre da irmã Dulce, que deixou uma mensagem linda, quando foi lhe perguntado como ficaria o hospital após a sua desencarnação, e ela disse, olha, o trabalho é de Deus, né? Ele vai continuar dando a sequência. Então é algo que a gente tem que estar sempre muito atento, não ficar tão preocupado. E aqui ele diz que os espíritos nos influenciam com um propósito. O que é um propósito? Com um objetivo, né? Que o objetivo é nos dirigir. O que esse verbo significa, né? Nos dirigir. Nos levar para algum lugar que eles querem que a gente siga. Então, quando Jesus falou, um cego que guia outro, caem ambos no fosso. Então, a gente precisa estar sempre atento para onde a gente está indo. E aí é importante perceber que a gente precisa ver as evidências. Como é que está o meu nível de influência? A gente pode perceber isso, nos é dado perceber isso. Olha o que os Espíritos falam. Muitos pensamentos nos chegam a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Então a gente seria muito, muito inteligente, muito, muito capaz, se a gente conseguisse individualmente, sozinho, gerar toda essa gama de pensamentos que chegam, às vezes, para determinado assunto. E aí nós começamos a perceber, caramba, a gente tem muita influência. Muita influência. Agora, veja só o que ele diz, como é que eu consigo saber? Eu evidencio isso, eu percebo, eu estou pensando numa coisa, e daqui a pouco eu escuto várias. E eu tenho que fazer uma decisão. Porque, lembra que a gente tem falado aqui, quando a gente decide, essa decisão é uma atitude pessoal. Ninguém faz pela gente. Por isso que nós sempre seremos julgados, no sentido das nossas ações, pelo que a gente decidiu fazer. Então, nunca eu vou poder dizer, olha, a responsabilidade da minha decisão é da outra pessoa. Não, eu posso ter sido influenciado
pela outra pessoa. Mas a minha decisão de querer fazer ou não fazer, aquela ideia que mais ficou próxima ao meu desejo, à minha vontade, aquela ideia que eu mais acatei, é que eu vou me responsabilizar por ela na atitude. Então vocês veem que tem pessoas que falam, caramba, eu vi tanta coisa com relação a uma situação que me aconteceu, e eu resolvi seguir esse caminho. Esse caminho me levou para um estado de paz, esse outro me levou para um estado de sofrimento. Mas essa decisão, nunca nós poderemos colocar sob a responsabilidade de ninguém. A gente estava comentando aqui no último encontro que nós estivemos, que a vontade que Deus colocou em nós, associada à lei divina, são os parâmetros para Ele nos deixar responsáveis por nós mesmos. E não mais nós colocarmos em Deus as responsabilidades pelas nossas escolhas. Nós estamos refletindo na quinta-feira também, vimos, quando a gente vai pedir a Deus, Deus, livra-me das imperfeições, a gente tem que tomar cuidado porque Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre as nossas imperfeições. Porque Ele nos criou com a capacidade de atingirmos a perfeição. Esses desvios são responsabilidades nossas. O que a gente precisa pedir a Ele, Senhor, que eu possa entender a Tua lei, perceber o que a Tua lei está me passando, entender o que a gente precisa fazer para sair desse estado que me gera infelicidade, traduzido pela falta de paz, para que eu possa ir para um estado que me traga paz. Me mostra, me ensina a enxergar. Então, porque essas imperfeições foram criadas pelas nossas próprias decisões, né, pelas nossas próprias escolhas. Então, quando a gente vê a influência, a gente começa a perceber que se existe influência dos espíritos, de um encarnado para um encarnado, de um encarnado para um desencarnado, de um desencarnado para um encarnado e de um desencarnado para outro desencarnado. Todo mundo se influencia pelo pensamento. Significa que isso é uma lei da natureza, é uma lei divina. Vamos sempre conversar assim. Se isso é uma lei divina, é boa. Né? Porque se não fosse boa, né, não poderíamos estar colocando na lei, como sendo uma lei divina. E qual é o objetivo dessas influências? Ele diz, primeiro, a primeira questão importante para avaliar, eu estou sendo influenciado, primeira, é um progresso geral com a troca. É o momento da gente fazer a nossa possibilidade de aquilatar o que a gente já conseguiu entender na lei. Eu vou receber uma influência, aquela influência chega, e eu vou ver o que eu entendi disso, com relação à lei divina. Então, se chegarem para mim e encontramos ali, como disse no próprio livro, encontrei uma soma de dinheiro, e eu estou influenciado a ficar porque eu preciso, ou a devolver a quem pertence, de fato. Aí, neste caminho de ficar até devolver, entra. Eu vou devolver onde? Vou devolver num posto policial. Mas a polícia é corrupta, ela pode pegar o dinheiro. Poxa, se vai ficar com o policial, fica para mim, já que eu que achei, né? Aí outras pessoas dizem, olha, eu achei o dinheiro. Achado, né, Roberto? Quem perdeu foi relaxado, né? Então fico com o dinheiro. Eu vou colocando são os meus processos. Vou me criando autojustificativas, né? Minhas justificativas pessoais, até tomar a minha decisão. Se eu estou muito apegado ao dinheiro e preciso dele, acho que aquilo foi um presente, né? A gente foi um presente que eu ganhei. Aí eu esqueço que o outro perdeu o presente, né? Então já ficamos ali numa situação complicada. Os jovens em Mocidade Espírita surpreendem a gente, né? Hoje, lá no trabalho, eu fiz uma pergunta para um deles e eu não esperava que a resposta fosse essa, né? Ele disse assim para mim, eu perguntei, qual é a base para a gente fazer uma escolha legal? Ele disse assim, prejudicar os outros. Foi a resposta assim, muito rápida. Toda vez que eu vou prejudicar os outros, eu tenho que pensar.
Eu disse, pô, legal, né? E a gente aí trabalhou isso. Então é isso. Deixa eu me colocar ali. Se esse dinheiro fosse meu, eu não sei quem é essa pessoa. Não é? E eu preciso devolver a ela. Se ela achar por bem, olha, fica para você, é outra coisa. Não é? Mas então eu estou dando um exemplo muito simples, porque existem exemplos muito mais complexos. Que existem, assim como os espíritos dizem, né? A lei humana, ela não consegue pegar tudo. A lei divina, não é? Ela pega tudo. Mas pega tudo por quê? Porque ela está inscrita na nossa consciência. E a nossa consciência, então, aponta o desconforto quando a gente não age de acordo com aquilo que a gente já pode agir. Então, qual é a medida? Eu não estou bem. Eu estou triste. Eu estou com agitação. Eu estou com falta de paz. Eu não estou me relacionando bem com as pessoas. Eu não estou sendo produtivo. Eu não estou conseguindo viver num clima de tranquilidade. Tem alguma coisa em mim que eu preciso perceber que eu estou fazendo escolhas ruins. Né? Sempre olhando para a gente. E qual é a base para a gente conseguir descobrir o caminho para essa melhora? A lei divina. Só tem ela. E ela cobre tanto aspecto moral quanto aspecto material. Ela é abrangente. Então eu vou pegar aquilo e vou entender. Olha só, eu posso continuar insistindo nessa atitude. E se essa atitude que eu insista, ela for uma atitude contrária à lei divina, tenhamos certeza que a lei vai sempre trazer para nós momentos de sofrimento. Porque a inadequação nossa lei nos traz sofrimento. Para quê? Para que a gente se desgoste do mal que está fazendo e se torne uma pessoa melhor. É como a gente se tornar humilhados no bom sentido, humilhados no sentido de aprender a se olhar e perceber onde a gente tem que fazer a mudança. Não é? A gente escuta, lê muito e vê em muitos lugares, eu só consigo mudar aquilo que eu vejo. Então, se a gente não se olha para perceber em nós onde é que está o problema, eu não vou mudar nunca, eu vou continuar vivendo assim, achando que o problema sempre está na outra pessoa. Não é? Uma vez eu conversando com um rapaz que havia, não é, falado um monte de bobagem para uma menina que passou, e coisas muito pesadas, e eu conversei com ele e falei, poxa, por que você fala assim? Porque você afasta a menina, né? Ele diz assim, não, também com aquele decote, com aquela saia. Quer dizer, ele transfere para ela, ele não consegue perceber que um valor de respeito independe de como a pessoa se vista ou não. Mas aí é um aprofundamento, né, que a gente precisa fazer. Aí ele diz aqui, o resultado, então, progresso geral com a troca. Essa troca vai me possibilitar saber quem eu sou. O que me arrasta? O que eu gosto? O que me dá prazer? Essa situação ou esta situação? Esta situação que eu sou tão apegado está de acordo com a lei ou está contrária à lei? Eu vou me conhecendo com as influências. É um exercício individual no aprendizado do uso da vontade, do livre-arbítrio ou da liberdade. Então, na hora que eu escutei aquela influência, que eu sofri a influência, eu vou começar a perceber, primeiro, quais são as minhas companhias? Quem que está comigo? Né? Eu vou começar a perceber isso. Daqui a pouco eu vou perceber também que para que lado eu estou indo nessa influência. Quantas vezes eu insisto naquela atitude que sempre me causa problemas, e eu continuo insistindo com ela. Até o momento, como eu falei, que vai chegar uma hora que, como nós somos criados para nos adaptarmos à lei divina, a gente vai sempre ter que rever os fatos, refazer o caminho. E muitas vezes esse refazer o caminho não é tão simples. Ele é doloroso. Mas sempre teremos a oportunidade de refazer. Porque Deus não poderia criar nenhum ser que ficasse perdido. Tanto que Jesus coloca, né? O meu Pai que está nos céus não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. E nenhuma de suas ovelhas se perderá, porque se isso acontecesse, acabou a justiça e bondade divina. Então é um momento de dificuldade.
É um momento de instabilidade. É um momento de incapacidade temporária, momentânea, de entender a lei. Mas as próprias consequências da atividade contrária à lei, que traz um sofrimento, faz com que a gente procure revisar. E procure acertar. Naturalmente, a gente vai acertando. E aí a gente pede ajuda. Mas a gente tem que entender que eu vou buscar ajuda. Mas a efetivação da mudança é pessoal. Não posso transferir. É a minha dor. A dor da libertação. Mas é uma dor positiva. Porque daqui a pouco, né, a gente está em paz. Mas isso é nosso. Não tem como pedir para os outros fazerem para a gente. Hoje foi muito engraçado. Eu fazia um exame de sangue de manhã. E eu perguntei para a menina lá, que ela me falou algumas coisas, que tinha um preparo que eu não fiz, porque não tinham me avisado. E aí eu cheguei para ela e falei assim, agora o que eu faço? O que você acha? Ela disse, eu não acho nada, é o senhor que decide. Né? Olha, eu não estou aqui, ela falou, eu não estou aqui para achar nada não, eu estou dando sugestão, o senhor decide. É isso. Não é porque é a minha saúde, eu que tinha que decidir aquilo. Então é muito interessante a gente olhar isso. Depois ele fala que é uma questão muito interessante, que essa influência, olha que coisa interessante. Quando a gente diz que a influência está na lei, e aí a gente pode parar e botar assim, a influência é sempre positiva. Mas como que é sempre positiva? Eu não recebo influência negativa? Recebo ou não recebo? Mas ela é positiva. Porque ela me ajuda a me conhecer e crescer. Vejam como é que é interessante? Então eu estou ali, tudo isso faz parte. Então eu estou ali e eu daqui a pouco percebo, escuto, abro um quadro, ouço, não é? Sonho. E aí a gente vai começar a perceber. Agora, olha o que os espíritos falam. Nenhum espírito bom nos influencia negativamente. E o que é essa influência negativa? Os espíritos que estão na faixa ainda do engano, eles acreditam naquilo. Não é? Eles acreditam. Acreditam mesmo. E eles são inteligentes, eles criam planos para isso. Né? A gente estava conversando, a gente pode assim trocar, às vezes algumas pessoas muito influentes na mídia, e elas não percebem a importância do seu papel. Porque aquilo não aquilo é uma tarefa, uma missão. As pessoas chegam, existem pessoas talentosíssimas que nunca chegam ao estrelato. Porque não é para ser. Agora tem pessoas que nem são tão talentosas e chegam. Né? E chegam por quê? Aquilo ali é uma tarefa. E a partir do momento em que eu estou numa posição como essa, eu sou um grande influenciador de ideias. Aí quando você vê uma cantora brasileira, né, que chega no telhado de uma favela, seminua, envolta com um monte de homens seminus, né, fazendo todos os carinhos possíveis daqueles homens. Né? Aí coloca aquele clipe bomba, porque vão olhar mais de não sei quantos milhões de... Aí aquela pessoa vai embora para casa, num condomínio na Barra da Tijuca, cercada de seguranças, com muito dinheiro, né, com muitos advogados para resolver todas as suas questões, mas aquela moça da favela olha para aquilo e diz, nossa, eu vou subir na laje e vou fazer a mesma coisa, ela está fazendo. Né? E aí ela faz. Quando ela faz isso, ela está vulnerável. Mas aí a gente tem que pensar, eu tenho uma influência e eu não percebo que quando eu vivo uma personagem, muitas pessoas não entendem que aquilo é uma personagem e transformam para a sua vida real. Não é? Tem uma atriz brasileira que disse há pouco tempo que a maior dificuldade dela é fazer uma cena de sexo. Porque ela diz, eu sei o quanto isso influencia as pessoas. As pessoas não conseguem diferenciar o que é uma ficção do que é uma realidade. Né? Então, olha as nossas responsabilidades aí. Então, as influências são assim. E aí eles vêm aqui dizendo para nós, né, que essa questão toda
vai sempre ser, a influência é sempre positiva, porque é ela que vai nos ensinar a fazer as boas escolhas. E como a gente está aqui nesse aprendizado, sempre é bom. Então, olha só, os Espíritos falam assim: agradecei todas as vezes que alguma coisa aconteça na vida de vocês para bater o seu orgulho. Aí vem uma influência negativa, uma influência que aquele espírito, quer encarnado, quer desencarnado, acredita, e ele então nos influencia. Aí essa influência a gente vai acatar ou não, e quando a gente acata essa influência, eu consigo exatamente fazer, se eu fosse fazer um esquema matemático, eu iria somar influência 1 acatada, influência 2 não acatada, influência 3 acatada, 4 acatada, 5 não acatada, somo tudo isso, faço lá uma média ponderada e vou dizer o seguinte: olha, eu estou tantos % com o meu nível de consciência. Porque o meu nível de consciência é esse percentual, porque eu me equivoco ainda nesse aspecto, não me equivoco mais nesse. Né? Então, é só sobre essa influência que a gente vai conseguir saber em que nível de consciência a gente está. Tudo bem? Então, viu como é que é positivo? Faz parte da lei. E aqui, como a gente está num planeta que tem muita, como nós falamos, muita gente ainda que não entende a lei, que não tem interesse para entender, que está buscando um crescimento, então a gente sofre essas influências naturalmente. Eles falam também uma coisa interessante, a não distinção do pensamento sugerido. Né? O pensamento não vem com uma etiqueta, ou com uma cor. Né? Cor amarela é uma cor de um pensamento negativo. Cor branquinha, cintilante, é cor de um pensamento positivo. Não. O que a gente tem, na verdade, é um monte deles. Não tem nada ali dizendo qual é a origem, a gente não consegue fazer isso. Qual é a base para a gente fazer isso? É o amor a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não tem outra. Então a gente vai receber a influência que diz assim: no dia do comício do presidente, você vai lá e dá uma facada nele. Recebi uma influência. Né? Aí vai lá, faz aquela história toda e vou lá e faço. Eu cedi uma influência. Que é uma influência de espírito encarnado, desencarnado, tudo que for. Aí chega mais para frente, a gente vai questionar a sociedade, aí vamos para o coletivo. O que vocês acham que tem que ser feito com relação a essa pessoa que tomou essa atitude? Aí uns vão dizer que ela deve passar por isso, outros vão dizer que deve passar por aquilo, outros devem... E aí nós vamos vendo as nossas questões, como a gente está. Então a mesma coisa no indivíduo. Olha o que a gente fala aqui, a gente não distingue, porque se eu distinguir, eu vou perder uma coisa super importante nesse processo natural. Qual é a minha responsabilidade na escolha? Entendeu? Então nunca vou saber, mas vai me servir para eu não saber dessa influência, me serve para eu ser responsável realmente por saber, eu estou entendendo ou não estou entendendo? Eu estou entendendo esse amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu ainda não estou entendendo. Não é? Quando isso acontece. Então, é uma coisa sutil. Estou prejudicando alguém com a minha atitude? Então, tem que rever. Estou prejudicando a natureza com a minha atitude? Tenho que rever. Né? Estou sendo uma pessoa irresponsável com uma coletividade? Porque às vezes você pensa assim, isso é bom para mim. Muito bom para mim. Mas não é bom para a coletividade. Né? Então, parar para rever. Isso é muito bom para a coletividade em determinado aspecto, mas não é bom para outros. Vocês vejam que por isso que a gente tem muitas preocupações com aqueles movimentos muito sectários. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, quem puder ver, é lindo esse documentário chamado What Happens Miss Simone, desculpe. What Happens Miss Simone. O que aconteceu, Miss Simone, que é uma história da cantora Nina Simone,
que é uma cantora expressiva, né, da americana. E olha que coisa interessante, não é? A Nina Simone, ela nasce num momento em que a sociedade americana passava por uma questão racial intensa. Ela nasce numa região em que o racismo é muito forte. E ela então começa o documentário, ela dizendo que, muito precoce, ela demonstra uma facilidade para tocar piano. E naquele momento, algumas senhoras brancas se interessam por dar a ela um estudo de piano. Só que a Nina precisava sair da cidade onde morava para ir a uma outra cidade para aprender o piano. Outra cidade não, o mesmo bairro, mas um pouco distante. Só que naquela época, o negro andava de um lado do trilho do trem e o branco andava do outro lado do trilho do trem. E ela ia criança morrendo de medo de passar ali, porque qualquer desvio podia criar um problema para ela. E chegava até aquela senhora branca, e quando ela olhava e via aquela mulher colocando a mão em cima da mão dela para guiá-la, ela não conseguia acreditar que um branco pudesse ser carinhoso. Vocês vejam como é uma situação, é o espírito vivendo aquela situação. E depois essa senhora disse para ela, eu vou transformar você na primeira concertista americana de piano. Era o objetivo. E isso foi uma ideia acatada pelo espírito da Nina Simone. E ela vai então com esse intuito. Essa senhora abre uma vaquinha, né, como a gente fala hoje, e consegue arrecadar um fundo muito forte. E a Nina percebe uma coisa importante quando ela, criança, é levada a tocar numa igreja. E quando ela chega para tocar, as pessoas da igreja dizem para que os pais dela têm que sentar na última fileira por serem negros. E ela diz, se meus pais não sentarem na primeira fileira, eu não toco para ninguém. Então, aquilo ali já começa ela começa a se empoderar, né, ter poder com a questão. E consegue fazer com que isso aconteça. E depois ela vai para uma escola, com a vaquinha, ela vai fazer uma prova numa escola conceituada americana de música, e ela é muito bem sucedida, porque ela estudava, uma criança estudava quase 8 horas por dia. Uma dedicação muito grande. E ela é reprovada. Né? E ela sabe por que ela é reprovada. E então, essa reprovação faz com que ela não possa mais se manter e ela vai ter que cantar na noite. Na verdade, cantar não, tocar na noite. Ela vai tocar. E ela começa a se olhar e dizer, o que eu estou fazendo aqui? Ela tinha medo das ruas de Nova York, ela tinha medo dos homens da noite de Nova York, ela tinha medo daquilo tudo. E estava ali. Para encurtar a conversa, né, uma das pessoas que a conheceu disse para ela, se você não cantar, não tem trabalho. Porque só tocar não adianta. Ela nunca tinha cantado na vida. Você veja como Deus, né? A gente olha. E aí quando ela abriu a boca, foi uma coisa maravilhosa. Que até ela desconhecia. Porque ela tinha um total controle do ouvido, das notas, e ela conseguia colocar com muita precisão a sua voz naquele, não é, registro perfeito. E tinha uma voz feminina, mas era uma voz grave, que a diferenciava de tudo que se tinha, né, ouvido até então. E ela desponta magnificamente, e ela vai cantar, ela enche um Madison Square Garden, né? E na hora que ela está cantando, ela está sofrendo. Isso é muito importante, gente. Acho que é o mais importante para a gente pensar aqui agora. Ela estava sofrendo muito, sendo aplaudida, um momento glorioso. Mas ela sofria porque ela disse,
eu não sou a primeira concertista negra americana. Veja o que é a gente não aceitar as mudanças, se adaptar, viver o momento, né? E naquela circunstância, então, veja as influências todas. Ela sempre sofreu por isso, não abria as possibilidades. E aí, naquele momento, Martin Luther King começa o movimento, e aí a nossa querida Nina vai e começa e se engaja no movimento. Mas o engajar do movimento dela, quando ela percebe que meninas foram mortas numa igreja que foi incendiada, uma igreja batista, que as crianças negras morreram incendiadas, ela começa a ter uma leitura de ódio contra os negros, contra os brancos, e ela não consegue mais tirar o ódio do coração. É outra escolha. Ao mesmo tempo, o saxofonista, que me fugiu o nome agora, no mesmo episódio, ele compõe a música mais linda que ele fez, reconhecido até hoje. E ele fez essa música com o seguinte intuito: eu farei para essas pessoas que morreram a melhor música de amor que eu possa fazer. E o meu canto, a minha música, porque ele é músico, a minha música deverá levar amor a todas as pessoas, como Martin Luther King quer que seja. Então vocês vejam dois espíritos, numa mesma situação, ambos negros, mas um conseguiu ter uma leitura da influência que sofria positiva. E esse companheiro, ele morre muito precoce de câncer, e a última vez que ele tocou foi para as pessoas que foram bombardeadas em Hiroshima. Né? E aí depois ele vai, e ela e a Nina Simone abandonam os Estados Unidos, vai morar na África, entra num processo de obsessão violentíssimo, se torna uma pessoa extremamente violenta, até que ela é recuperada pelos amigos mais tarde e desencarna numa condição muito mais favorecida, moral, física, espiritual. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: a falta que a gente tem, na realidade, que a doutrina espírita traz o tempo inteiro, é a gente olhar as situações da vida sempre com a presença de Deus. Por que eu não me tornei a primeira concertista americana negra? Porque não era. Mas eu me tornei uma expressão artística mundialmente conhecida. Deixa eu fazer bem isso. É o que eu tenho. Deixa eu fazer bem isso. Por que eu nasci num lugar em que eu não sou tão bem aceito? Por ser negro. O que eu tenho que aprender com isso? Né? O que eu preciso como espírito? Como espírito eu não sou branco, não sou negro, não sou amarelo, não sou nada, né? Eu sou... E aí eu vou seguir esse caminho. É duro? É duro. Duríssimo. Duríssimo. Mas, se a gente começar a olhar com a visão divina, a gente começa a buscar esse amar a Deus acima de todas as coisas. É isso. Por que Deus, que me ama, me colocou nesta situação? Ele me ama. Ele é bom. Ele é justo. Eu não posso esquecer isso nunca. Porque senão eu não revisto. Não é? Por isso que Jesus coloca amar a Deus acima de todas as coisas. Ela amou o negro, o próximo. Não é? A menina não amou? Colocou tudo, ela perdeu a carreira, perdeu o prestígio. Não é pouco, não, é muito. Mas ela não conseguiu amar a Deus acima disso. Para enxergar os propósitos divinos naquela circunstância. E é isso que nos falta, a maioria das vezes em que a gente entra no processo de dor, de sofrimento, que não é fácil para recuperar, não é mesmo. Mas a gente recupera. Mas muitas vezes dói bastante, né? Ele fala também sobre os gênios,
Né? O que é o gênio? Ele diz uma pessoa que tem uma aptidão natural para algo extraordinário, uma capacidade intelectual, principalmente para ser uma pessoa que tem atividade criativa. Aí ele pergunta, os gênios, os homens de gênios também são influenciados pelos espíritos? Por que Kardec fala isso? Parece que são privilegiados, né? É somente deles ou eles têm realmente uma influência dos espíritos? É natural, a influência vai existir sempre. Então esses homens, Beethoven dizia isso, né? Mozart dizia isso, Liszt dizia isso, Chopin, todos esses grandes companheiros, né, conhecidos dizem isso. Milton Nascimento fala que quando compôs Canção da América, ele estava sentado na praia, saiu correndo para o apartamento porque ele começou a ouvir aquilo tudo, né? E não podia perder aquilo. Uma música linda. Então a gente vê aqui que são pessoas, mas aí ele diz, é preciso que tenha aptidões. Significa que a gente não pode deixar esquecer de estudar. É preciso estudar. É preciso querer se intelectualizar. Se a gente não faz isso, a gente não cria aptidões. Ele diz aqui, ó, o que é uma aptidão? É uma série de requisitos necessários ao exercício de determinada atividade. Então, então o companheiro está ali. O Mozart está lá, se dedicou à música, ouve muito, né? Ficava ali, aquilo pulsava. Então, ele recebia. Se a gente se esforçar para o bem, para o amor, também começaremos a sofrer essas influências, porque será muito natural em nós essas influências. Se a gente também se adequa ao mal, também sofreremos essas influências. Mas o que é muito bonito na lei é que essas escolhas são nossas. E por serem nossas, nos dão uma garantia de justiça. Nós não podemos nunca dizer que eu errei porque o outro fez eu errar. Isso não pode mais existir para a gente. Né? A gente errou porque a gente escolheu aquilo que naquele momento fez justo para nós. Aquilo que eu achei que era bom para mim. E seguir. Então é diferente. Depois ele fala também que quando a gente tem essa necessidade de poder entender, então às vezes você está no trabalho, você está na casa espírita como médium, você está no teu papel de cidadão, e você consegue, na tua profissão, quanto mais você estuda, mais apto você está a conseguir enxergar caminhos novos, caminhos criativos, possibilidades. Então a gente nunca pode fechar, até mesmo a questão mediúnica, a gente sempre fala isso, né? Nesse negócio de estudar mediunidade não tem nada a ver, porque a mediunidade tem que ser uma coisa de berço, é uma coisa natural. Sim, a gente tem a mediunidade natural, mas para fazer bom uso de qualquer coisa a gente tem que estudar. Nada vai acontecer sem estudo, sem esforço, sem exercício, sem uma boa orientação. Né? Uma pessoa que, hoje um grande escritor, ele passou pelas cadeiras, já aprendeu as vogais, as consoantes, a junção do alfabeto, né? Aprendeu a gramática, ele teve que se dedicar a isso para conseguir escrever bem. Então não é uma coisa que surge do nada. Então alguém que tenha vivido experiências muito enriquecedoras, ele terá muitas aptidões para a genialidade, porque ele se predispôs a essa vivência. E os espíritos então aproveitam para trazer isso àquelas pessoas que podem ser os tradutores, não é, desta situação. Ele pergunta uma coisa também ótima. Ele diz assim, olha, a primeira ideia normalmente é a nossa. Ele não fala que é regra, normalmente. E aí a gente tem que ter um cuidado grande. Né? Porque tem pessoas que dizem assim, eu falo o que me vem à boca. Não tem? Olha, a primeira palavra é minha. Depois, eu faço o que me dá na telha. E aí ele diz, perigoso. Os espíritos falam. É muito perigoso. Por quê? Se a primeira ideia é a nossa, e a gente acha que a gente tem que... Eu não levo o desaforo para casa, né? Eu vou correr riscos enormes, porque eu não sei qual é o meu percentual de conhecimento da lei. Se eu for um espírito muito embotado ainda naquele aspecto, eu vou me prejudicar muito.
Então, é bom que a gente mitigue erro, né? Mitigue risco. Então, é melhor que a gente pondere sempre. Se der tempo de ponderar, ponderar. Agora, olha o verbo, ponderar. Como é que uma pessoa completamente, não é, pobre de inteligência consegue ponderar? Então, não consegue. Então, por isso que a gente tem que estar sempre, minimamente, trabalhando para que a gente tenha uma boa educação. Para as pessoas poderem ponderar. Se a pessoa não tem nada, ela pondera o quê? Nada. Então vai fazer o que vem na cabeça. E o que vem na cabeça de uma pessoa que não consegue nem ponderar, normalmente não é muito positivo, né? A gente ponderando já é complicado. Porque, lembra, as nossas ponderações nos levam sempre a, normalmente, criar uma situação de justificar aquilo que a gente faz de errado. Né? Eu falei com ela daquela maneira porque ela gritou comigo. Eu justifico. Na realidade, a pessoa que tem educação já consolidada, a outra grita, ela não grita. Né? Então, não é por isso. É que a gente, como dizia a Beth Operti, ela dizia pra gente no encontro de carnaval, era muito engraçado. Ela dizia, eu sou um leão enjaulado, abro a jaula, eu mordo. Né? Era uma coisa que ela dava uma ideia muito, muito legal pra gente. Então, é uma coisa muito séria. Eu já tive 3 tentativas de assalto. Né? Todas as 3 eu enfrentei o ladrão. Você acredita nisso? Impressionante, né? Eu me desconheço. Uma coisa impressionante. Porque a gente pensa assim, eu vou ser... Mas não. Me vem uma indignação e eu não sei de onde eu tiro aquele negócio. É um risco muito grande. Né? Então, eu fico ponderando. Olha, cuidado, preste atenção. Não é porque você ainda está muito enjaulado. Abriu a jaula, você vai morder. Então, a gente tem que fazer esse autoconhecimento. Ele diz aqui também, para a gente encerrar, tem muita coisa aqui, mas vamos tentar lá. Ele fala para a gente sempre estudar o caso. Olha o verbo, estudar. Todo mundo consegue estudar o caso? Novamente, falta recurso. Ele diz, estudar é adquirir a habilidade de conhecer. Você não tem habilidade para isso? Novamente. Então, gente, olha como é que é importante a gente reconhecer. Às vezes, uma pessoa que age conosco de uma forma agressiva, de uma forma violenta, de uma forma não ponderada, ela não tem para dar. E a gente precisa medir isso, senão a gente vai ficar cobrando de quem não pode dar. E fazer o possível que a gente tenha condições de ensinar o que a gente sabe, de promover conhecimento, de gerar possibilidades de levar conhecimento às pessoas. Sejam eles lá no blog que a gente pode criar, num papel que a gente escreve, numa conversa, num livro que a gente pode deixar no lugar para as pessoas pegarem. Tem muito movimento para fazer isso. Depois, ele fala para a gente discernir. Olha outro verbo. Discernimento é distinguir, diferenciar, discriminar, perceber, entender. Isso é muito alto, gente. Não é surpresa que muitas pessoas não consigam fazer isso. Depois ele pergunta o seguinte, é preciso sempre optar pelo bem. O que é o bem? Aquilo que enseja as condições ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Então, às vezes eu não sei nem o que é o bem. Preciso saber o que é, não é? Para a gente poder se encaminhar para lá. Aí ele diz aqui, para a gente encerrar, lá na Gênesis, né? Quando ele fala assim, tendo o homem que progredir, então nós, tendo que progredir, os males que nós nos achamos expostos, são um estimulante, para o exercício da nossa inteligência. De todas as nossas faculdades físicas e morais, incitando-nos a procurar os meios de evitá-los. Então é natural, é da lei que isso tudo aconteça para a gente desenvolver a nossa inteligência, para a gente buscar as faculdades físicas e morais necessárias para a gente vencer. E uma frase famosa da doutrina espírita, que muita gente confunde porque não entende o contexto certinho.
A dor é o aguilhão que nos impele para frente, na senda do progresso. Aguilhão é aquela madeirinha com a pontinha afiada, né? Que a gente fica apertando. Ele chama isso de dor. Então ele fala que essa dor, que é o aguilhão, que impele a gente para frente. Empurra a gente para frente. Então faz parte do processo, né? Aí, para a gente terminar, ele fala assim, o texto também da Gênesis. Pedir ao homem conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais. É tratar com seus iguais. Entender os espíritos como iguais. Com aqueles mesmos a quem ele se dirigiria neste mundo físico. A seus parentes, seus amigos, ou a indivíduos mais esclarecidos do que ele. O que importa é que nós nos convençamos todos que não fazemos ideia da falsa natureza do mundo dos espíritos se a gente não conseguir perceber essa realidade. A gente faz uma falsa ideia. Então a gente precisa ter noção. Eu vou chegar para o Cristo e vou pedir a ele, Senhor, você tem mais experiência do que eu. É um espírito mais evoluído, um espírito que já atingiu um entendimento perfeito da lei. Se eu posso te pedir alguma coisa, me mostra, dentro dos teus ensinamentos, onde eu posso me encaminhar para o melhor. Eu não posso chegar para Jesus, Jesus, tira meu sofrimento. Porque ele vai dizer, meu filho, esse sofrimento você que fez. É seu. Você que tem que resolver. Não é tanto que ele dizia sempre, né, bate a porta para se abrir, mandava movimento, né? Se a vossa mão é motivo de problema, arranca a tua mão. Ele não fala assim, ó, se a tua mão é motivo de escândalo, né, pede para Eliane vir aqui arrancar ela para você. Ele não fala isso. Ele fala que a gente é que tem que fazer isso. Então é nosso mesmo, o trabalho é nosso. Então, o que a doutrina espírita tem trazido para nós? Informações para que a gente consiga entender melhor a lei. Informações para a gente sair. Doutrina espírita, quando começa lá falando de Deus, Deus é soberanamente justo e bom, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Esse conceito de Deus é maravilhoso. Já bota a gente para andar sob uma confiança, né? Que falta a muitas pessoas. E dizer para a gente que a gente é o dono da nossa vida e que a gente pode mudar. Então, o que quer dizer? As influências são todas positivas, então não tem mais influência negativa, né? Porque elas são, na verdade, as grandes bases para que a gente faça o nosso autoconhecimento e aprenda um dia primeiro, a respeitar as influências negativas, porque são nossos irmãos, que ainda estão vibrando assim, e um dia a gente vai conseguir não mais fazer esse tipo de associação. Mas vejam, as associações existirão aí, mas nós não queremos mais. É o que o Chico Xavier falava. Eu respeito a liberdade de escolha de todas as pessoas, mas eu já sei o que eu quero para mim. Faz a diferença, né? Então é isso. Então que Deus nos abençoe, que a gente consiga transformar todo esse nosso assunto de hoje, né, em ações positivas para a vida da gente, buscando trabalhar devagar, com foco, né, para a gente conseguir a paz que a gente tanto precisa. Independente que faça chuva, que faça sol, que vente, que tem enchente, né, que vai ter para o justo e para o injusto, mas a gente vai conseguir gradativamente ir transformando aquela casa que a gente construiu na areia para uma casa que a gente construa na rocha firme. Obrigado. Nós agradecemos ao Célio todas as considerações que nos trouxe na noite de hoje. Estímulo, não é? A que continuemos estudando, nos enriquecendo, para que prossigamos nesse trabalho de manter um raciocínio elevado, para que possamos prosseguir sempre trabalhando no bem, trabalhando de modo a que a tranquilidade, a serenidade faça parte do nosso viver. Que Deus o abençoe e que Ele esteja conosco em outros momentos. Passamos agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o instante do passe, e dentro do qual a nossa irmã Odileia vai trazer a sua colaboração. É do capítulo 13, Estranha Moral,
deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60, assim nos diz: E Jesus disse a um outro: Segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E comenta Kardec: o que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes inicialmente mostram que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, elas não podiam exprimir uma censura contra aquele que considerava como um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Portanto, elas têm um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, efetivamente, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira. É uma espécie de morte, se a compararmos com o esplendor e a atividade da vida espiritual. O corpo nada mais é que uma vestimenta grosseira que temporariamente reveste o espírito, verdadeira cadeia que o mantém ligado à gleba terrena e da qual sente-se feliz ao se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que se tem pelos objetos que pertenceram ao morto, que por ele foram tocados e que aqueles que o amam guardam como relíquias. Ora, o que aquele homem não podia compreender por si mesmo, era o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus então o ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida. Nós convidamos agora os nossos irmãos médios a se posicionarem para que se possa proceder ao trabalho de assistência aos nossos irmãos aqui presentes, mas convidamos também aqueles que nos acompanham à distância, seja pela internet, seja pela Rádio Rio de Janeiro, que busquem também posicionarem-se de uma forma bem tranquila, mantendo em suas lembranças, em sua mente, tudo aquilo que foi tratado na noite de hoje pelo nosso querido Célio, e com isso, estabelecendo essa ligação com o mundo espiritual, se posicionem para também receberem, onde se encontram, o mesmo carinho, a mesma vibração, o mesmo apoio, pois os nossos benfeitores estão sempre ao nosso lado para nos auxiliar. Mas que nós possamos também, neste instante, fazer o nosso exercício dentro da ação do bem, envolvendo aqueles que necessitam também ser amparados. Os nossos irmãos que têm nos seus ombros responsabilidades na condução do nosso país, vamos envolvê-los em vibrações de paz. E é assim, Jesus, que neste momento, sentindo junto a nós a presença de teus mensageiros, nós te rogamos que possamos, durante o momento do passe, mantendo esta ligação, transformar em vibrações de muito amparo, de muito amor, de muita sustentação a todos os que estão com suas energias um tanto debilitadas, mas que receberão nesta hora a força da misericórdia de Deus, o bálsamo renovador das suas energias, para que prossigam caminhando na estrada do bem. Que então abençoes a nossa hora do passe. Que o Mestre Jesus nos envolva com muita paz, com muita tranquilidade, nesse momento tão sublime que é o momento do passe.
no momento em que fazemos as nossas conexões com esses benfeitores tão queridos que vêm sempre nos ajudar e nos fortalecer. Nesse capítulo do Evangelho, quando Jesus traz para nós deixar os mortos, o cuidado de enterrar os mortos, ele vem trazendo, não falando do corpo físico, lembrando que há uma situação bastante importante do respeito pelo qual se tem aqueles companheiros desencarnados, ao corpo físico, esse veículo bendito que nos auxilia na caminhada da vida. Mas Jesus falava para aquele moço da importância desta vida verdadeira, como Kardec nos coloca nesse item, quando Kardec nos explica assim: a vida espiritual efetivamente é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Então, como precisamos entender que estamos aqui como num estágio, como alunos ao entrar num estágio para um aprendizado de tantas possibilidades. E através desse estágio vamos completar com algumas dificuldades, muitos aprendizados, algumas alegrias, algumas satisfações, mas um estágio. E um dia, ao término do estágio, voltamos verdadeiramente para o local firme aonde estaremos, que é a vida espiritual. Então Kardec nos traz que esta vida é a vida verdadeira, e como vemos também em O Livro dos Espíritos, na questão 85, quando os benfeitores trazem para nós. Mas que forma entendermos real desta vida verdadeira, que às vezes, quando estamos na casa espírita, estamos no templo religioso, entendemos essas colocações, mas vivemos como os espíritos imortais, ou como alguém que tem a ideia de que a vida continua, mas na nossa singularidade vivemos ainda como os seres apenas materiais. Então Jesus chamava atenção para aquele moço, para que ele entendesse que, em verdade, o Pai continuava vivo, que deveria ter o respeito pelo corpo físico, mas o Pai não havia terminado. E Kardec prossegue quando ele diz que a sua existência terrestre é transitória e passageira. Então, para cada um, para nós, nessa caminhada de vida, lembrar que aqui é passageiro, aonde Leon Denis vem nos trazer em um dos seus livros, quando ele fala que a única coisa verdadeira é Deus e o Espírito. Por quê? Porque são para a eternidade. Tudo que é material tem um tempo útil de vida, um prazo de validade. E o que é nosso realmente, de verdade, quando o Evangelho também nos diz que somos apenas depositários do que temos da vida material, porque vamos levar o que é do sentimento, o que é do caráter do espírito, são os afetos, as emoções que aqui tivemos, e que possamos plantar muitas boas emoções, bons sentimentos, para ao retornarmos à nossa pátria verdadeira, levarmos uma bagagem recheada de bons ensinamentos, de muito aprendizado. E hoje, neste planeta, onde a nossa média de vida aumenta cada vez mais, e para que estamos vivendo mais tempo? Para progredir, para chegarmos à nossa pátria verdadeira, realmente com a sensação do dever cumprido, e de sermos, termos o nosso guia espiritual nos dizer: seja bem-vindo, meu filho, você cumpriu a sua parte, o seu dever. E no final, quando Kardec nos explica que o corpo às vezes funciona como uma verdadeira cadeia, do qual sente-se feliz ao se libertar. Feliz ao se libertar com a consciência tranquila, na certeza que o reino de Deus é aquele reino prometido por Jesus, anunciado por Ele. Nos aguarda e nos espera, começando dentro de nós, mas nessa caminhada forte para a vida real, que é esta vida que nos aguarda. E encerramos, companheiros, com uma anotação feita por Lucas, no capítulo 12, versículo 32, quando Jesus nos diz: não tenhais medo, pois foi dado o agrado do vosso Pai dar-vos o reino de Deus. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Continuemos com os nossos pensamentos elevados na sustentação do instante da comunicação do plano espiritual.
Prezados irmãos, o Espiritismo esclarece ao homem todos os valores morais com os quais são necessários para se viver no mundo, dentro dos parâmetros dos ensinos de Jesus. Esclarece ao homem sobre a vida espiritual, estabelecendo cada vez mais as ligações com os espíritos que são mais elevados. Estarão eles propícios a receber bons sentimentos, boas intuições, bom direcionamento. Entretanto, o homem teme ser vítima de espíritos sofredores, embusteiros, que irão, muitas vezes, facilitar o ingresso deste mesmo homem às suas mais inclinações. Entretanto, recebemos e lembramos a todos grandes conselhos, orientações que devemos sempre analisar com carinho do nosso Mestre Jesus, quando Ele nos ensina a orar, o valor da prece, no qual, ao estabelecer uma ligação sincera com o mais elevado, irá proporcionar àquele que está assim a orar uma ligação mais direta que facilitará o influxo de todas as energias necessárias para a reposição das energias, dos bons conselhos, da paz interior. Há que se considerar que a prece precisa ser estabelecida por criatura que, sinceramente, está desejosa de conhecer a si próprio, de realizar o bem e de receber os conselhos que são necessários para a sua vida espiritual elevada. Sendo assim, ele estará sendo fortalecido, estará sendo um elemento que irá traduzir tudo aquilo que está recebendo em trabalho no bem, em sentimento fraterno, em possibilidades de atrair bons espíritos. Sendo assim, caros filhos, se por um lado há o esclarecimento da vida espiritual, que muitas vezes está em torno deste ambiente terreno, de espíritos que ainda conhecem a vida espiritual elevada. Por outro lado, temos a possibilidade deste esclarecimento igualmente servir para referenciar nossos pensamentos e sentimentos com aqueles que estão no mundo espiritual elevado, visando o progresso, a paz, o auxílio à humanidade e traduzir, consequentemente, com atitudes, com palavras, através do trabalho, através de tudo aquilo que já conhecem
no desempenho das suas tarefas, nas relações de vida, para que realmente sirvam de instrumentos positivos para os espíritos elevados. Sendo assim, caros filhos, as preocupações precisam ser de benefício para que cada um de vocês encontre as soluções através dos pensamentos elevados, das preces que realizam e das atitudes que irão cada vez mais somar para vencer tantos e tantos sofrimentos que existem na face da Terra. Que Deus abençoe e fortaleça a cada um de vocês, trazendo energias de alegrias positivas, de fé, de coragem, para superar todas as vicissitudes pelas quais passam. Um abraço do Herman e que Deus abençoe a todos. Jesus amigo, como estamos gratos, Senhor, por aqui ter estado na noite de hoje. Somos gratos a Ti, a Deus, nosso Pai, aos benfeitores amigos que nos sustentaram, que nos sustentam, aos nossos guias particulares que nos conduzem nesta jornada na direção do nosso crescimento. Obrigada por estas oportunidades de estudo, de reflexões, de maneira que, no retorno aos nossos pontos de origem, possamos também compartilhar com aqueles que lá estão de tudo isso, Senhor, que nos enriqueceu o espírito na noite de hoje. Pedimos, Senhor, que continues a nos sustentar, a nos conduzir, a nos estimular, para que a cada dia mais firmes, mais seguros e compenetrados daquela que é a nossa grande tarefa, prosseguir vivenciando a lei de amor junto a toda a humanidade. Sejamos instrumentos úteis da bondade de Deus junto aos nossos irmãos nesta jornada evolutiva. Assim pedimos que Tu nos despeças, possibilitando novas chances de aqui estarmos em outros momentos para a continuidade dos nossos estudos. E que, durante toda a semana, durante todos os próximos dias, estejamos sempre atentos à necessidade da renovação do nosso pensamento, sempre na linha do bem. Graças a Deus. E então, em nome de Deus e Jesus, damos por encerrada a nossa tarefa na noite de hoje. Graças a Deus. Estou saindo.